paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Aleluia! Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento cotidiano. Precisamos estar orando, precisamos estar buscando a presença do Senhor e Deus vai dar vitória para a sua casa e para a sua família. Irmãos, a palavra que eu trago hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, que diz assim, ó: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele o que era da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele? Mas Pedro começou-lhe a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento do sentido uma visão, e vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais de terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: Levanta, Pedro, mata e come. Pedro está se justificando aqui diante dos apóstolos, que ele foi lá na casa de quem? De Cornélio, centurião. Cornélio era um homem que dava esmola, era um homem que ajudava o próximo, era um homem que ofertava na igreja. Então, a Bíblia fala lá no Atos capítulo 10, que Cornélio orava cotidianamente a Deus. Olha só, hein? Olha só o que Cornélio fazia. Cornélio orava todos os dias a Deus. Cornélio buscava a presença de Deus. Então, o que aconteceu? Às 3 horas da tarde, quando ele estava orando, né, que apareceu um anjo e mandou ele ir até a casa de Pedro, lá em Jope. Pedro, a Bíblia fala que ele estava o quê? Estava em jejum. E ele está contando aqui que ele viu um lençol com animais quadrúpedes, né, com fendas nas unhas, né, que não podia comer, mas uma voz disse para ele: Pedro, mata e come. E Pedro então está falando aqui para os irmãos que o evangelho não é para ficar só entre eles, que o evangelho é para ser propagado, que o evangelho é para ser o quê? Distribuído às pessoas. Porque naquela época, irmãos, ele só pregava o evangelho para quem é incircuncidado, que era circunciso, era aquela pessoa que ela era da linhagem que de Abraão, de Davi, que quando a criança nascia, eles faziam a circuncisão, cortavam o prepúcio. Então eles achavam que o evangelho era retido só para eles. Aí os apóstolos falam: mas você entrou na casa de um gentil, comeu com um gentil? Aí Pedro aqui está explicando da conversão de Cornélio para os apóstolos, que os apóstolos não estavam acreditando, mas foi Deus quem enviou Pedro lá para pregar o que? O evangelho, irmão, a salvação. Se você ler lá, Cornélio fazia o que? Esmolas, ajudava o próximo, mas se ele não tivesse arrependido dos seus pecados e aceitado a Jesus, isso é, ter Jesus como Senhor da sua vida, todas as coisas que ele fazia naquela época, ela ia perecer, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Por isso que Pedro está explicando para os apóstolos que o Espírito Santo levou ele lá para pregar para as pessoas que precisam ser salvas. Porque os judeus, os apóstolos, pensavam que o evangelho só era para eles, que só a linhagem deles iria ser salva. Mas Deus estava mostrando ali para Pedro que Deus quer salvar todo mundo, todas aquelas pessoas, Deus quer salvar, como hoje em dia que Deus quer salvar todos os irmãos. Deus quer salvar. Então, a oportunidade que você tem de pregar o evangelho para alguém, de falar da salvação, não perca a oportunidade. Procure falando, procure dando um bom testemunho, procure caminhando na presença do Senhor, e você vai ver que Deus ele vai te dar direção para que você possa ganhar aquele colega de trabalho, ganhar os teus parentes, ganhar os teus familiares, através do quê? Através do bom testemunho,
através de você mostrar que Jesus veio para salvar, para nos dar vida em abundância. Então, irmãos, a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho é o que Pedro estava se falando aqui para os apóstolos, porque se admiraram que um anjo apareceu para Cornélio pedindo para ir lá na casa de Pedro. Eles se admiraram, porque eles achavam que era só para eles. Não, mas o próprio Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, fazeis discípulo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa função aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui. Então, eles se admiraram que Pedro tinha ido lá na casa de Cornélio. Isso é muito importante, irmãos, porque Jesus veio salvar todos. Veio o quê? Salvar todos. A importância de nós buscarmos a presença do nosso Deus. E veja lá, querido. E veja lá ele falando aqui, ó, no versículo aí Pedro fala aqui: e disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. Então o Espírito Santo mandou Pedro ir até na casa de Cornélio para pregar o Evangelho, né? E quando chegou lá, ele contou que um anjo apareceu de pé na casa dele e disseram: envia esses homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? E quando Pedro começou a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Entrou o Espírito Santo na vida de Cornélio, né? E lembrei-me, aí Pedro lembrou, olha só, no versículo 16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Então Pedro lembrou do que Jesus falou. João foi batizado, João vos batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Glórias a Deus. Então, Pedro, ele estava se explicando para os apóstolos. É o que acontece quando muitas vezes a pessoa tem uma vida toda errada e ela vê que está no caminho errado e volta para o Evangelho. As pessoas falam: matava, roubava e destruiu, está com a Bíblia embaixo do braço. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. A palavra entrou no coração dele. Ele se arrependeu da vida que levava. Irmãos, precisamos pregar. Precisamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Guarda eles, proteja eles, que nós possamos pregar o Evangelho aos nossos amigos e parentes. Que o Senhor abençoe o teu lar e que o Senhor abençoe tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.